Olá, queridos. Aqui é o Juliano Som novamente. Faz muito tempo e, como eu mencionei a vocês, nossos amigos, estamos trabalhando muito diante dos desafios de hoje. E ainda por cima, eu vivo algo novo, ou voltei a viver algo antigo. Eu voltei a estudar assuntos que dizem respeito às Escrituras, ao conhecimento do Senhor. Glória ao Senhor por isso. Eu me preparo hoje para uma nova fase ministerial, uma próxima etapa. Mas ontem, uma de nossas colaboradoras graciosamente me fez uma doce cobrança, me lembrando do nosso combinado aqui. Então hoje, quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, a gente vai dar continuidade na nossa fala para a glória do Senhor. E este vai ser o nosso sexto devocional, continuando na nossa busca por mais sentido sobre a vida, especialmente por mais sentido sobre esse tempo desafiador em que todos vivemos. E hoje vamos meditar um pouco mais sobre um assunto não muito desejado, mas inevitável, que é o assunto do sofrimento que existe no nosso mundo. E alguns já devem ter ouvido uma mensagem minha antiga no YouTube que fala sobre o assunto, fala sobre o sofrimento. E esse tempo que a gente vive hoje tem feito pessoas voltarem a pensar em alguns dos questionamentos clássicos. E esses questionamentos levam em consideração a presença do mal que existe no mundo e a declaração cristã que vai dizer que o Deus Todo-Poderoso é bom. Porque se Deus é bom, o seu universo criado, então, deveria refletir essa bondade. E se Deus é todo-poderoso, esse poder garantiria esse reflexo da sua bondade na criação. Só que, indiscutivelmente, existe um mal terrível no mundo, uma presença terrível que traz muita dor e sofrimento para tudo que é vivo, para toda a vida, humana ou não. E de forma simplificada, uma formulação clássica que surgiu desses questionamentos é mais ou menos assim: se o mal existe e Deus, por ser todo-poderoso, poderia fazer com que o mal não existisse, então é porque Deus, na verdade, não é bom. Se o mal existe e Deus poderia fazer com que o mal não existisse, então é porque Deus, na verdade, não é bom. Agora, se o mal existe, mas Deus não consegue fazer com que o mal deixe de existir, então, na verdade, mesmo que Deus queira, por ser bom, é porque Deus não é tão todo-poderoso assim. Se o mal existe, mas Deus não consegue fazer com que o mal deixe de existir, então, na verdade, é porque Deus não é todo-poderoso. E, de fato, no mundo em que a gente vive, é muito fácil perceber duas principais facetas do mal, dois principais aspectos. A grande maioria tem facilidade em perceber esses dois lados. Muitos percebem a presença do mal moral e percebem também a presença do mal natural. Esses são os dois aspectos mais evidentes do mal. O mal moral, ou o mal
que nós, seres humanos, somos capazes de causar na vida de outros e na criação. O mal moral é o mal que provoca as guerras, os assassinatos. É aquilo que provocou o Holocausto, é aquilo que permite a existência da fome. O mal moral é a causa dos divórcios, dos abortos, dos abusos, da corrupção, do desmatamento, do uso de agrotóxicos, enfim. Esse mal moral é o resultado de nossas ações, de nossas escolhas. Agora, o mal natural é essa escuridão e frieza que os cientistas conseguem ver no universo. O mal natural é aquilo que a gente vê nos tsunamis, é o que a gente vê nos terremotos, nos furacões, nas tempestades, secas, enchentes. O mal natural é aquilo que a gente vê quando animais devoram outros animais ainda vivos e agonizando em dor. E o mal natural também é, como a gente percebe bem hoje, o mal natural também é visto nas pandemias, nos vírus mortais. E falando em pandemias, não é a primeira vez que a humanidade enfrenta uma pandemia. Houveram inúmeras ao longo da história, sem falar nas epidemias, que são episódios mais locais. Mas a humanidade experimentou algumas pandemias, as mais conhecidas, como a peste antonina, que matou mais de 5 milhões de pessoas no segundo século. Também em 541 aconteceu a praga de Justiniano, e a estimativa é que mais de 25 milhões de pessoas morreram como resultado. Também houve a peste negra, a terrível e famosa peste negra do século XIV, que pode muito bem ter matado mais de 100 milhões de pessoas, reduzindo em 20% a população do mundo na época. E houveram também outras pandemias mais recentes, nos últimos 2 séculos, que podem ter também ceifado quase 100 milhões de vidas. O mal natural, então, é o tipo de mal que existe no mundo apesar das ações humanas. Tudo bem que alguns podem até dizer que o homem é, de certa forma, responsável por alguns dos males naturais, mas só para a gente se manter no foco da nossa argumentação, a gente vai apenas considerar que o mal natural é todo aquele que é independente da ação do homem. E quem participou dos devocionais por aqui cansou de me ouvir citando Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A repetição faz parte de um bom aprendizado, né? Mas na última reflexão, eu disse que por hora a gente não iria mais visitar o texto, mas algumas questões foram levantadas e eu queria tentar rapidamente começar a dar algumas respostas a algumas dessas questões, porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós vimos que todas as coisas diz respeito ao sofrimento que a gente experimenta nesse mundo, se todas as coisas cooperam, é Deus quem faz mal
para gerar o bem? É Deus quem tira a vida de filhos? É Deus quem violenta crianças? É Deus quem sequestra mulheres para serem escravas sexuais? É Deus quem escraviza pessoas pelas drogas? É Ele quem coloca câncer nas pessoas? Leucemia, Alzheimer e tantas outras doenças? É Ele quem destrói lavouras inteiras com falta ou com excesso de chuva? É Ele quem envia uma pandemia e faz bilhões de seres humanos sofrerem? É assim que Deus usa o seu poder sem limite? Se é assim que Ele usa todo o seu poder, como poderia ser Ele bom? Onde estaria o seu amor? Onde estaria a sua graça? Onde estaria a sua misericórdia tão proclamada, tão anunciada pelos cristãos? São esses alguns dos questionamentos clássicos. Ao longo dos séculos, pensadores cristãos e não cristãos discutiram muito sobre a existência do mal diante da revelação do amor de Deus. E é muito fácil perceber nessa discussão histórica que o assunto não é muito simples e que não requer respostas simples. A gente percebe muito facilmente que as dores são profundas, os sentimentos são dos mais fortes. E como eu costumava dizer no passado, quando eu tentava falar da dor, eu preciso dizer também hoje que diante da dor, diante do sofrimento, Jesus chorou. Ele chorou. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer antes de tudo. Antes de tudo, Jesus foi sensível ao sofrimento humano. Ele sofreu e sofre com a criação. Ele não buscou argumentar como eu vou tentar agora trazer um argumento sobre o tema. Por isso, se por acaso você estiver experimentando de forma profunda alguma dor, eu não sei se eu vou poder ser de muita ajuda e por isso eu vou pedir perdão por continuar a minha fala, mesmo sem saber, sem ter noção daquilo pelo qual você passa ou sofre. Eu sei que eu vou falhar. Eu vou falhar diante da sua dor, mas eu rogo ao Senhor para que de alguma maneira, por meio de algum entendimento, alguma graça, o consolo da parte do Senhor possa alcançar a sua vida. Que Ele nos ajude. E para tentar encontrar algum sentido nos males que existem nesse mundo, nós precisamos ir para o início.
É para o começo, é para o livro de Gênesis que nós precisamos ir. Ali nós vamos encontrar algumas respostas para os males que existem no mundo. Na verdade, sem o livro de Gênesis, sem os 3 primeiros capítulos de Gênesis, pouca coisa faria sentido. É lá onde nós vamos passar a conhecer o início de uma linda história, o início que vai dar entendimento para todo o resto do enredo bíblico, que vai até o último capítulo do livro de Apocalipse. E no livro dos começos, no livro de Gênesis, uma das perguntas que é logo respondida ali no primeiro capítulo é essa: se Deus é todo-poderoso e todo-amoroso, Ele não poderia ter criado um mundo, um universo sem qualquer tipo de dor e choro? E qual é a resposta? A resposta é: foi isso exatamente o que Ele fez. Quando Deus criou o universo e a terra, lá no início, tudo era muito bom. Não havia choro, não havia morte, não haviam doenças, não existia inimizade. A natureza era harmoniosa, os animais não se matavam para sobreviver e a humanidade não matava animais para o mesmo fim. Não havia derramamento de sangue. O nosso mundo era um mundo sem violência, era um mundo sem malícia, sem ganância, não havia egoísmo, não havia medo. Porque, no princípio, o nosso mundo era um mundo onde aquilo que reinava era a gloriosa e soberana presença de Deus. O próprio Deus se fazia presente na criação. E nesse mundo recém-criado, onde Deus era o seu regente, o seu rei, tudo era muito bom. Não tinha como ser de outra forma. Se você ainda não leu, leia o capítulo 1 de Gênesis com mais cuidado. Mas, na sequência, Gênesis 3 vem a acontecer e a humanidade acaba escolhendo, Eva e Adão acabam escolhendo ser como Deus. Eles acabam sendo seduzidos a viverem uma vida onde quem definiria o que era o bem ou o que era o mal seriam eles mesmos. Esse seria o resultado de se comer do fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal. O resultado seria viver como quem tem autonomia para definir o que é certo ou o que é errado. O resultado seria uma vida de autossuficiência. Quem manda sou eu e eu não vejo nada de errado nisso. O errado ou o certo sou eu quem defino. Então, esse foi o caminho
que a humanidade decidiu trilhar. E quando Eva e Adão decidiram ser como Deus, decidiram ser deuses, isso abalou tudo. Isso abalou toda a vida, toda a criação. Houve uma grande ruptura. Todo o universo criado foi chacoalhado. O caminho que Eva e Adão escolheram trouxe consequências cósmicas. Isso trouxe um abismo eterno que passou a separar Deus da criação. Deus teve que se separar do mundo, que ficou maculado, manchado, contaminado pelo pecado. Deus precisou se isolar, entrar em quarentena por causa da contaminação no universo. E quando Deus se retirou, quando Deus não mais passou a ser a glória presente que reina no universo, quando isso passou a não ser mais, tudo aquilo que era muito bom deixou de ser. E logo depois do momento da ruptura, e a gente gosta de chamar esse momento da ruptura de queda, logo depois da queda, é muito fácil perceber a introdução de algumas das facetas do mal, que não faziam antes parte do universo criado por Deus. No versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis, a gente vai perceber que o medo passa a ser uma grande força motivadora da humanidade. Por conta do medo, as pessoas se escondem de Deus. Por conta do medo, a autopreservação passa a ser algo prioritário sobre todos os relacionamentos. E a gente percebe a introdução do mal moral na relação ou nas relações que a humanidade passa a ter com Deus e com o próximo. Em nome da autopreservação, em nome do egocentrismo, tudo passa a valer. Vale tudo em nome do egocentrismo. Onde eu sou Deus, vale tudo. Vale até matar um irmão. Como a gente vê logo no capítulo seguinte, no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim mata Abel, seu irmão. E não é coincidência. Não é coincidência que a resposta que evidencia o mal moral na humanidade hoje é idêntica à resposta de Caim. A resposta que evidencia o mal moral na sociedade hoje é a mesma resposta de Caim do versículo 9 no capítulo 4 de Gênesis. Quando Caim responde à pergunta de Deus, onde está o seu irmão? O que foi que Caim respondeu? Sou eu o responsável pelo meu irmão? E a humanidade hoje
continua respondendo, através dos seus atos, através das escolhas, a humanidade continua respondendo a Deus. Por acaso somos nós responsáveis uns pelos outros? Eu tô nem aí para o outro, tenho o eu para me preocupar. Estou ocupado demais cuidando de mim mesmo. Estou ocupado demais adorando a mim mesmo. Sou eu o responsável pelo meu semelhante. O que é um empresário que, pelo lucro, destrói a natureza? O que é um político corrupto? O que é um estuprador? O que é um bêbado ao volante? E o que é um policial que mata um ser humano por asfixia? Senão alguém que está respondendo em alto e bom som. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E além do mal moral, que é introduzido depois da queda, a gente vê também a introdução do mal natural. A mulher e o homem passam a sofrer muito na sua relação com o mundo agora maculado, contaminado, onde Deus não mais habita. O mal natural vem trazer mudanças fisiológicas. Nossos corpos passam a ficar expostos a dores inimagináveis antes da queda. E o universo criado, antes amistoso, antes amigável, passa a ser um ambiente hostil, passa a ser um ambiente, um lugar onde a nossa morte física é provocada. E não é à toa que a gente diz que para morrer basta estar vivo. Por quê? Porque existe tanta hostilidade, existem tantos perigos à nossa volta, tanta coisa ameaça a nossa vida o tempo todo, tornando muito clara, fica muito evidente a nossa fragilidade nesse ambiente caído. Ao pó passamos a retornar depois da queda. Mas não para por aí. Não para por aqui. Existe ainda mais uma faceta do mal, um outro aspecto do mal que não se percebe sem ajuda, que não se percebe sem revelação. A gente vê, a gente sente na pele, mas sem revelação não é possível ter uma ideia exata. E para aqueles que creem em Deus e para aqueles que têm familiaridade com o texto bíblico de Gênesis, existe uma terceira faceta do mal que nos é apresentada. E essa terceira faceta, esse terceiro aspecto do mal, que a gente passa a conhecer graças ao livro de Gênesis, é a própria personificação do mal, a própria pessoa, a grande representação
completa e profundamente maligna. Satã, no hebraico, ou diabolos no grego, o adversário, o acusador, o pai da mentira, o Deus deste mundo, nos é apresentado como um ser que existe em completa oposição a Deus, em completa oposição a Deus e àqueles que são amados por Ele. É muito importante entender, porém, que o adversário não é o oposto de Deus. Ele não é o oposto de Deus, porque Deus não tem oposto. Deus é incomparável. O diabo faz uma louca oposição. Ele é um doido varrido que perdeu a sanidade, que faz oposição a Deus, não sendo o oposto de Deus, como se fosse possível colocar Deus e o diabo em igualdade nos lados opostos de uma balança. O bem, e o oposto do bem, o mal. Não existe nada que possa ser colocado no outro lado da balança quando estamos falando de Deus. Deus é único, Ele é incomparável, santo, santo, santo. Não existe o oposto de Deus. E falando do opositor, em se tratando de Satanás, do diabo, existe um outro texto. Na verdade, existe um outro livro da Bíblia que vai nos trazer mais luz, mais conhecimento sobre a misteriosa pessoa do mal. Só que, infelizmente, o nosso tempo se esgotou e eu vou voltar. Eu vou voltar daqui a alguns dias para continuar tratando dessa misteriosa realidade do mal em nossas vidas. Mas se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário para fazer, a gente tem um grupo privado de chat que foi criado para esse canal. E para participar basta clicar no link que está acima, um pouco mais acima, e passar então a fazer parte dessa comunidade de interação. E que haja força, que haja graça sobre todos, que a sua paz e a sua bondade reine sobre as nossas vidas, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.